Olá moçada, voltando à nossa série de vídeos aí de opinião, diga não à hipocrisia e vários temas que a gente está trabalhando. Hoje eu queria falar uma coisa um pouco diferente aí do que a gente costuma ouvir às vezes, que é uma opinião que eu vou dar e ao mesmo tempo fica como a ideia do diga não à hipocrisia, onde nessa época aí de eleições, já que está proibido falar de políticos, aquela coisa da lei de censura e tal, eu acho que essa ideia toda gira em torno sempre de uma crítica muito grande que é feita a essas leis aí. E eu queria falar hoje que, na verdade, a política do Brasil, ela não é, como todos dizem, a responsável pela corrupção. Eu diria que o povo brasileiro é que, na sua maioria das vezes, não estou dizendo você necessariamente está assistindo, mas na maioria das vezes é o povo que é corrupto. A corrupção do povo se expressa na corrupção da política como um todo, sem citar nomes aí, né? Porque hoje em dia a gente tem que se abster dessa questão aí. Mas o político, quando eleito democraticamente, ele expressa a vontade geral, não estou dizendo de todos e absoluta, mas expressa a vontade geral do povo. Se o povo é corrupto, reflete seus votos em políticos corruptos. Em épocas de eleição é costume, é natural você ver o povo, na sua maioria das vezes, pedindo coisa para os candidatos. Tem gente que deixa de pagar a luz em julho para conseguir tirar uma oportunidade, aí ter uma oportunidade de tirar vantagens em torno do processo eleitoreiro. E aí ele vai e pede o pagamento das contas, ele vai e pede uma caixa de cerveja, ele vai e pede um churrasco, ele vai e pede não sei o quê. E aí, obviamente, ele, depois de ganhar tudo isso, se sente na obrigação, né, de vender ou então de dar o seu voto, já que o preço foi pago. Então essa mesquinhez com que o povo trata e essa mesquinhez com que o povo vê a política é que faz com que realmente os políticos se expressem dessa forma. Os políticos nada mais são do que representantes do povo, representantes da sociedade junto a um poder instituído. Se eles são corruptos é porque a sociedade é corrupta. Então nós temos essa ideia aí marcando realmente um problema do ser brasileiro. O brasileiro sempre está procurando, na sua maioria das vezes, como eu volto a dizer, talvez não você, mas o brasileiro sempre procura tirar uma vantagem, cortar um lugar na fila, tirar uma nota fiscal num valor diferente, conseguir conversar para pagar um suborno e não pagar a multa. Nós sempre procuramos tirar vantagens das formas mais variadas. E nesse caso, nessas condições, nós temos aí numa expressão nacional a política acontecendo. Eu digo a verdade para vocês, existem coisas que os políticos, na minha opinião, eles não são ilegais, eles são imorais talvez. Nenhuma lei, por exemplo, proibia que fossem pago mensalidades a partidos para adesão a projetos eleitorais. Não tinha lei que previa isso. É imoral, mas não é ilegal, uma vez que a lei não disse que não podia. A outra coisa foi aquele escândalo envolvendo as verbas aí destinadas à despesa, que foram usadas por alguns parlamentares para viajar com a família, ninguém falou que não podia colocar as verbas ou utilizar as verbas com familiares. Tudo bem, é imoral, todo mundo sabia que não podia fazer, mas não havia lei dizendo isso. Outra coisa é a questão do nepotismo. Nepotismo vem de empregar sobrinho. Era uma prática já do alto clero, onde os papas empregavam seus sobrinhos. Então, na origem da palavra, se você não emprega sobrinho, você não está sendo nepotista. Você pode empregar filho, você pode empregar a esposa, você pode empregar a sogra, pode empregar o irmão, pode empregar o namorado da neta, mas se não empregar o sobrinho, na origem do termo, não vai ser nepotismo. Então o nosso brasileiro acostuma a aproveitar umas oportunidades nas lacunas da lei, mas não chega a ser assim tão ilegal. E cá entre nós, eu digo a verdade, no meu ponto de vista, eu se fosse eleito e tivesse a oportunidade de votar num projeto para ganhar uma bolada grande, um dinheiro, um valor grande, eu acho que eu não inclinaria a aceitar, uma vez que não atingisse ninguém diretamente. Tá vendo? Eu estou sendo réu, confesso. Sou réu, confesso mesmo, por isso não sairei candidato a cargos públicos aí de alto escalão nunca, porque realmente a tentação seria grande. Eu não vou ser falso e hipócrita aqui de falar que não, que eu aguentaria, que eu... Não. Às vezes eu vejo aquelas propagandas assim do senhor fulano de tal, achou 10 mil dólares numa sacola, entregou para os responsáveis, isso é um brasileiro. Se fosse eu, cara... Júlio, meu apelido, achou 10 mil dólares na sacola, subiram os dois. Eu não teria essa idoneidade. Mas você sabe de quem era. Não, eu não saberia. Se eu soubesse de quem era, aí seria outra história. Mas não sabendo, achei, eu tenho essa deficiência, eu digo. Não roubaria, não chegaria, assaltaria ou furtaria de alguém diretamente.
mas dentro dessa oportunidade aí, ou sem saber a origem, eu cairia nessa tentação. Não sei se você não cairia, tudo bem, que bom, admiro você, mas eu cairia. Não estou dizendo que minha postura seja certa, até porque aqui não é um jogo de verdades, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Mas eu estou colocando o que é um problema que seria meu, uma tentação que seria difícil para eu resistir. Então essa coisa de acusar a política como o problema todo, eu acho que ela tira da grande maioria do povo e tira também a ideia de que a democracia é injusta. Aristóteles disse que a democracia era injusta. Você tem Maquiavel dizendo que a democracia é uma forma corrupta de poder, uma forma corrupta de legitimidade do poder. Então, me desculpa, mas em épocas eleitorais a gente só olha e só vê em grande escala a verdadeira expressão do povo. E essa coisa de democracia, de que todo mundo deve ter acesso a condições de ser eleito, também me desculpa, para mim é um absurdo. Não, tem cada tipo de gente na propaganda eleitoral que torna o horário eleitoral em época de campanha uma das coisas mais engraçadas para se assistir. Pelo amor de Deus. Eu acho que tem gente que tem que ter um mínimo de noção. Ah, mas direitos iguais. Direitos iguais, tudo bem, eu também sou partidário. Mas condições para representar um país também são necessárias. As pessoas às vezes nem sabem qual é a função do legislativo. O cara é candidato a deputado e diz que vai lutar pela segurança pública. Isso é atribuição do governo. Cara, para lá, tem uns aí dizendo que vão fazer coisas que são impossíveis. Dinheiro que ele vai tirar não sei de que verba. Então, peraí, o cara não sabe nem a função para a qual está sendo eleito. Nesse caso, eu sou partidário de uma ideia meio de John Locke. Aí eu acho que tinha que haver uma preparação mesmo para exercício da política. E aí que se dane a democracia nesse caso. Nem sempre a democracia vai ser o melhor sistema. Até porque os inventores da democracia, os gregos, excluíam mulheres, excluíam escravos, excluíam estrangeiros. Não é um sistema mais igualitário aí que nós podemos nos espelhar. Até os gregos mesmo contestavam a própria democracia. Então eu acho que existe uma corrente de injustiças, uma corrente de ideias mal estruturadas que reflete nesses problemas aí, onde nós temos uma ditadura senatorial, praticamente, e consequentemente as pessoas tentando tirar a vantagem aí quando chegam nos cargos que torna isso possível, tá certo? Então eu diria que a política do Brasil é menos corrupta do que o povo brasileiro na sua maioria, que apresenta sua corrupção, apresenta o seu lado aí interesseiro durante essas épocas, tá bom? Essa foi uma opinião, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.